Portanto, queridos, a Reforma Protestante foi celebrada no dia 31 de outubro, agora de 2007, os 500 anos da Reforma Protestante. Sem dúvida, esta é uma data, ou uma das datas mais importantes da história universal, pois foi neste dia, o dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg as suas famosas 95 teses. Quem já ouviu falar sobre as 95 teses, né, afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, né, no dia 31 de outubro de 1517. E daí a gente tem então o estupim para a Reforma Protestante. Eu vou dar aqui um pouquinho de história para os irmãos, um pano de fundo, para que estejamos engajados, né, e com um embasamento um pouquinho melhor para entendermos o fruto, né, produzido por essa ação de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 1483 e morreu no ano 1546, numa pequena cidade de Eisleben, na Alemanha. E Martinho Lutero era de uma família muito religiosa. O pai de Martinho trabalhava nas minas e dizem que a família tinha um estilo de vida um tanto quanto confortável, né? Na sua adolescência, na sua pré-juventude, ele quis muito seguir a carreira jurídica, mas em 1505, o pastor falou disso semana passada, ele foi confrontado com uma tempestade, né, onde ele pediu ajuda de Santa Ana e disse que se ela o livrasse, ele então seria um dos seus adeptos, né, um dos seus fiéis, e viveria a sua vida então religiosa. O pai dele, quando soube disso, e quando ele entrou no seminário católico ou no mosteiro, ficou um tanto quanto desiludido, né, mas ele levou a cabo essa sua promessa e permaneceu lá. Então, em 1512, Martinho Lutero tornou-se professor da Universidade de Wittenberg. E, como professor, ele ministrou muitos cursos sobre vários livros da Bíblia, como Gálatas e Romanos. Romanos é uma das cartas mais difíceis do Antigo Testamento, do Novo Testamento, desculpa. Quando eu estudo, por exemplo, as cartas de Paulo, a maioria dos eruditos bíblicos, a maioria dos comentaristas bíblicos, eles dizem que Romanos e Efésios são a pérola do Novo Testamento. Na verdade, eu sou obrigado a concordar com essa erudição bíblica, porque quando nós estudamos essas cartas, nós ficamos mesmo extremamente assim, movidos por aquilo que Deus e somente Deus pode fazer na vida de um homem. Então, enquanto ele ministrava sobre essas cartas na universidade, ele também teve um novo entendimento a respeito da justiça de Deus. E ele descobriu que ela não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus. A justiça de Deus não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus, uma vez que pelo menos eu vivi muito isso na minha infância. Olha, se você mentir, Deus vem e vai te castigar, né? Como se a justiça de Deus fosse só chicote, 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 e nunca graça, e nunca amor. E ao estudar principalmente essas duas cartas, Gálatas e Romanos, ele descobriu isso, ele foi tocado, ele foi convencido que a justiça de Deus ia além de qualquer severidade que lhe havia sido imposta. Né? E além disso, que essa justiça de Deus manifestava o seu amor em favor do pecador. Então nós lemos no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, no dia 31 de outubro de 1517, diante da venda das indulgências por João Tisel, né, ele
costumava dizer que cada moeda que caía no gasofilácio, lá, as recolhas, né, para a igreja, uma alma era libertada do purgatório, né, era a venda das indulgências. Então, diante dessa barbaridade, Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, e essa era a maneira usual de convidar a comunidade acadêmica para um debate público, né, um debate a respeito do assunto que havia sido fixado. Então é aí que nós temos todo o contexto onde essa reforma toma corpo, né, e definitivamente ela vai adiante. Então, o que foi a reforma? A reforma foi uma volta à doutrina dos apóstolos, um retorno ao cristianismo autêntico. As verdades enfatizadas na reforma podem ser sintetizadas em 5 solas. Geralmente as igrejas reformadas, as chamadas igrejas reformadas, elas têm mais afinidade com essas chamadas 5 solas. Eu vou tentar explicar aos meus irmãos o que isso significa. E o que essas 5 solas significam? Essas significam, elas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. E essas solas, elas são expressas em 5 frases latinas, né, dentro do conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica romana. Por exemplo, para nós, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Na teologia católica existem outros mediadores, Maria, o Papa, outros santos. Nós não. Nós só conhecemos e reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como único mediador entre Deus e o homem. Então essas 5 solas aparecem nesse contexto, né? Fazer oposição àquilo que normalmente era ensinado, uma vez que não existia outra igreja, só existia a igreja do Império, a igreja católica apostólica romana. Então as 5 solas são sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria, né? Isso é latim. A palavra latina sola significa unicamente ou somente, de sorte que nós então temos só a Escritura, só a Escritura, né? Antigo e Novo Testamento, 66 livros que compõem este livro, né, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia, né, ela significa biblioteca, e sagrada porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém, essa biblioteca, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Okay? É diferente, conter e ser, entre conter e ser existe um abismo enorme. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela é inspirada por Deus. Esses 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento é a palavra de Deus. Então, sola Escritura, somente a Escritura. Solos Cristo, somente Cristo. Sola gratia, só a graça. Solo fide, só a fé. E soli Deo gloria, só Deus a glória. Ok? Isso é só um pano de fundo, tá bem, irmãos? Para a gente saber onde a gente está pisando. Então, de onde se origina as 5 solas? Apesar de os conceitos expressos nos 5 solas serem evidentes na teologia reformada protestante, por exemplo, nós confessamos isso, né? Eu tenho conversado com o pastor Joaquim e nós confessamos essa teologia reformada protestante. Tais conceitos foram sintetizados tempos depois quando teólogos reformados, e nós conhecemos alguns, né? Pelo menos de ouvir falar, João Calvino, John Knox, João Calvino na França e na Suíça, depois John Knox na Escócia, o grande reformador John Knox, Zwingli também na Suíça, e tantos outros, né? E hoje pastores reformados de renome, como John Piper, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, C.D. Carson, Timothy Keller e tantos outros que
confessam, né, a teologia reformada. E eu creio ser, a teologia reformada protestante, eu creio que ela é mesmo aquela que expressa de fato aquilo que a Bíblia diz. Ela leva mesmo em consideração aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, a reforma acontece dentro desse contexto. As 5 solas elas aparecem dentro do contexto da reforma protestante, e aquilo que elas nos dizem de fato que é importante. Então, o primeiro solo dentre essas 5 é só do Cristo. Só Cristo. Só Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Jesus tomou para si essa prerrogativa. Ele disse: eu sou. Daí nós nos lembramos daquilo que Moisés ouviu, quando estava frente a frente com a sarça que ardia, mas não consumia-se. Quando ele ouviu a voz que dizia, eu sou o que sou, apareci a você e te enviei. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, significa que não existe um outro caminho. Eu sou a verdade, significa que não existe outra verdade senão Cristo. E a vida, significa que fora de Cristo não há vida. E mais, ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus Cristo. Uma vez que ele diz que eu sou o caminho, você só pode percorrer por ele. Uma vez que ele diz que só ele é a verdade, significa que não teremos avisos ou placas tentando nos desviar do caminho. Em vez de você seguir para a esquerda, a placa te manda para a direita. Isso não vai acontecer, porque não existe engano, não existe falsa informação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós só podemos ir à presença de Deus por meio de Jesus. Daí a razão do só Cristo. Também a razão pela qual a mensagem dos reformadores ela era cristológica. Ela falava a respeito de Cristo. Diferente daquilo que nós costumamos ouvir hoje, as pessoas falam a respeito de si mesmos. Aí eu fiz, eu vou fazer, eu queria fazer, eu. Os reformadores falavam de Cristo. Cristo é a única mensagem do Evangelho. O Evangelho existe por causa de Cristo. Para proclamar a virtude de Cristo, o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo. Sem Cristo, nada, absolutamente nada tem valor, tem significado. Ele é a razão de todas as coisas. Paulo diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele está fazendo menção da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Filho unigênito do Deus vivo. Pois só esse Cristo também salva. Então, a mensagem não é só cristológica, ela é também cristocêntrica. Ela fala de Cristo, mas ela está também centrada somente em Cristo. Não há lugar para egocentrismo. Há lugar para cristocentrismo. Cristo no centro, Cristo a razão, tudo, absolutamente, nele e por ele. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus deixou isso evidente, quando disse assim: sem mim nada podeis fazer. Absolutamente tudo que quisermos fazer, só podemos fazer em Cristo, por Cristo e para Cristo. Entre outras coisas, só porque e somente Cristo nos salva. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro disse assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que sejamos salvos. Então, esta igreja, a voz do deserto, não salva ninguém. Essa igreja reformada na qual nós nos reunimos, não salva ninguém. Pastor Joaquim, pastor Robson, irmão Marco, nós não podemos salvar ninguém. O Papa não pode salvar ninguém. A Madre Teresa de Calcutá não salvou ninguém. Absolutamente ninguém. Por quê? Porque só Jesus Cristo pode salvar. Daí, só Cristo. Como fugir de Cristo se só Ele pode nos salvar?
Não há salvação fora dele, ninguém pode chegar ao Pai sem ser por meio dele. Ele já disse isso em João 14, versículo 6. Jesus é o dono da igreja. Né? É errado dizer, eu vou na igreja do pastor Joaquim, eu vou na igreja do pastor Robson, eu vou na igreja do pastor fulano de tal. Né? A gente entende, pode até ser considerado uma expressão, né, com a qual nós estamos acostumados, mas é errado. É errado, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ou ele é o Senhor da igreja, soberano absoluto, ou ele não é ninguém, ele nem entra naquela igreja. Então Jesus é o dono da igreja. Mateus 16, versículo 18 diz: eu edificarei a minha igreja. Ele tomou posse da igreja, quer dizer, ele não tomou posse, né? Sempre foi dele. Nós é que queremos, às vezes, tomar posse da igreja do Senhor. Mas quando nós nos debruçamos sobre o texto, então nós entendemos que a igreja é do Senhor. Ele edificou a igreja. Ele é o construtor. Ele é a pedra fundamental. Ele é o alicerce. Ele é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Ele é o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Ele é o grande e supremo pastor da igreja. Né? Ele é o bendito Senhor e governador deste corpo universal, mas também local, como nós aqui, né, reunidos nesse lugar. Ele é o imperador, ele é o rei supremo sobre este corpo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos fora. Não estamos em lugar nenhum. Ele é o caminho. Então, se nós não estivermos neste caminho, não há caminho para estar, porque não existe outro caminho. Perdido. Então, nós podemos cantar: perdido foi que ele me encontrou. Eu estava perdido. Você está no caminho? Não, eu estou perdido. Por que eu estou perdido? Porque eu não estou em Cristo. Cristo. Né? Como Senhor da igreja, ele a remiu com o seu próprio sangue. Era dele, pertencia a ele. Mesmo assim, ele a resgatou com preço de sangue. Paulo diz que não foi com prata ou ouro que a igreja foi resgatada da sua vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Ele reina sobre a igreja hoje. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor hoje. Quando for amanhã, elas também não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque Cristo continua reinando sobre a sua igreja. Estando eu aqui, ou não. Estando o pastor Joaquim, ou não. Estando os irmãos aqui, ou não. Cristo permanece. A igreja é dele. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Razão pela qual, meus irmãos, a Bíblia é clara em afirmar, Paulo nos diz isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, bom. Então a esse Senhor Jesus toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Os reformadores tinham razão quando essa sola, então, ela foi determinada para a nossa confissão de fé. Só Cristo. Somente Cristo. Amém? Amém. Existe um outro Senhor na sua vida? Não. Existe um outro Salvador? Você pode confiar a sua eternidade na mão de um outro alguém, senão na mão do Senhor Jesus Cristo? Você já fez isso? Já confiou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Hoje você pode fazer isso, então, se você não fez. E se você fez, você pode ser grato a Deus. Senhor, muito obrigado, né? Porque a minha alma está num bom depósito. Né? A nossa caixa forte é o Senhor Jesus Cristo. A segunda sola fides, só a fé. Romanos 1, 17 diz: o justo viverá pela fé. Há tantas definições, né? Há tantas declarações, há tantos conceitos, há tantas preposições para tentar explicar, definir fé. Eu
Eu conheço algumas, eu gosto particularmente de uma, que pode ser aplicada nesse contexto, quando o irmão disse assim, olha, fé é discernir o movimento de Deus e se movimentar como Ele se movimenta. Então, ter fé é confiar, é abandonar-se nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu me abandono totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço a enormidade da minha culpa, mas também reconheço a totalidade do seu poder, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. E eu sei que isso não me é inato. Eu sei que isso não é gerado a partir de mim. É gerado a partir do alto. Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva de Deus. A fé que nos permite crer, ela nos foi dada. Nós não nascemos com ela. Ela não nos é inata. Não é algo que eu posso dizer, eu tenho fé, este é o meu dom, isso nasceu comigo, é de mim. Não! Essa fé também nos foi dada, ela veio do alto. Então, o mesmo Deus que graciosamente opera a salvação, também opera a fé para que eu possa crer. Razão pela qual só fé. O justo viverá pela fé. Então eu posso confiar, eu posso literalmente me perder no caminho, porque eu estou em Cristo. Eu posso me abandonar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a enormidade da minha culpa, a totalidade da minha incapacidade para libertar a mim mesmo dos meus pecados, mas eu posso também confiar plenamente em Jesus. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. E ter fé é ir além de dizer, eu creio. Eu gosto de dar um exemplo, e há muito tempo eu tenho dado esse exemplo. Alguém aqui já teve dor no dente, sentiu dor no dente? Essa dor é terrível, não é verdade? Eu lembro uma noite que eu passei acordado por causa de uma dor que eu sentia em um dente. E quando a gente está com dor no dente, principalmente se for de noite, né, e não tem dentista aberto, nada, e você está angustiado, você já tomou 2 ou 3 comprimidos e não resolveu o problema, você já pensa em tragédia, né? Vou pegar um alicate, vou arrancar esse camarada daqui. A gente, por mais medo que tenha de certas coisas, né, tem um bom ânimo para tentar resolver o problema. Mas suponhamos que você está sofrendo com dor de dente. E você diz, pastor, estou com uma dor no dente. Mas isso aí é fácil, vamos resolver isso agora. Está vendo esse comprimido aqui? Esse comprimido é a última novidade para curar qualquer dor que você possa estar sentindo. É mesmo, pastor? É, rapaz. Aí eu dou esse comprimido para você. Você pega esse comprimido e olha para o comprimido. Só pegar e olhar para o comprimido cura a sua dor de dente? Não. Vamos supor que é o seu canino, né, superior do lado direito que está doendo. Só pegar esse comprimido e pôr aqui, cura a dor de dente? Provavelmente dizendo assim, eu acredito de todo o meu coração que esse comprimido vai curar a minha dor de dente. Só isso, cura a sua dor de dente? Não. Para curar, o que tem que acontecer? Você tem que tomar. Ter fé em Jesus Cristo é mais do que falar, Jesus Cristo é o Senhor. Né? É mais do que falar assim, eu creio de todo o meu coração. Ter fé em Jesus Cristo é estar identificado com Ele, é estar nele. Ele diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que
quiserdes e lhes será feito. Isso é fé. Isso é fé, é identificação, é ser um com o Senhor Jesus Cristo, razão pela qual nós não vivemos por circunstâncias. Eu não vivo pelo que eu como, eu não vivo pelo que eu bebo, eu não vivo pelo que eu posso comprar ou pelo que eu não posso comprar, eu vivo pela fé, e essa fé é na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É admitir que os nossos méritos humanos são inúteis para fim de justificação. Eu preciso crer que Jesus é o meu justificador. O apóstolo João diz: olha, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue nos purifica e nos justifica de todo o pecado. De todo o pecado. Então eu creio que Jesus Cristo e aquilo que Ele realizou por mim na cruz do Calvário é eficaz, é verdadeiro e sim, cumpre o propósito para o qual Ele veio a este mundo. Eu creio de todo o meu coração que só Jesus pode perdoar os meus pecados, pode me justificar e pode me purificar. É por isso que quando eu peço perdão, eu não me dou às indulgências, ou reza 5 Ave Maria, ou 10 Pai Nosso e está perdoado. Não, isso não perdoa ninguém. Isso pode agravar o pecado. Porque só Jesus pode nos perdoar. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração, com todo o meu ser, que Ele o faz. Ele o faz. Ter fé em Jesus Cristo, então, é deixar-se salvar por Ele. É estar unido a Ele de sorte que não mais vivamos nós, mas vive o Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz: olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo nesta carne. Neste momento, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu creio de todo o meu coração. Não a fé nos ídolos, não a fé nos ancestrais ou nas confissões positivas. Vai dar tudo certo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa fé está posta em uma pessoa, não em confissões, por mais bíblicas que elas sejam, no sentido de literal da palavra. Só Deus cumpre em nós o seu querer e o seu realizar. Paulo fala isso em Filipenses, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Então, se eu quero porque Deus quis primeiro. E se eu faço, é porque eu fui capacitado por Deus para fazer. E se isso acontece, cumpre um propósito da vontade de Deus. E a vontade de Deus tem a ver com a glória do seu santo nome. Então eu acredito piamente nisso. Então eu tenho só Cristo e só a fé. E depois eu tenho a Escritura, só a Escritura. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Eu creio nessa Escritura totalmente, plenamente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu creio que é a palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 22. Eu creio que é a palavra de Deus. Deixa eu confirmar se é 22 mesmo, para não estar enganado aqui. Mas eu creio piamente nesses 66 livros que fazem a Bíblia, compõem essa biblioteca que nós chamamos de Bíblia. Apocalipse 22, versículo 21. Eu creio de todo o meu coração. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo? Também é o mais perseguido. E por ser o mais perseguido, acaba também sendo o mais vendido. É o maior best-seller de todos os tempos.
É o livro mais traduzido em toda a história da humanidade. É possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.400 línguas faladas. Né? Trabalho sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Um livro que levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, que conta com mais de 40 autores diferentes, em situações diferentes, em épocas diferentes, com cultura diferente, né? Com intelecto diferente um do outro. Então, só a Escritura, isto é a palavra de Deus. Nós estamos perante o oráculo sagrado, a palavra de Deus. E disse Deus, Deus disse, Deus falou. Os autores não escreveram o que quiseram. Eles foram inspirados. Eu creio na inspiração divina. Eu creio na inspiração literal das Sagradas Escrituras. Cada ponto, cada vírgula. Ainda que no original não haja ponto e vírgula, né? Mas cada letra foi inspirada pelo Espírito de Deus. Deus não anulou a capacidade do autor. Mas o escritor não escreveu o que quis. Não escreveu o que quis, escreveu aquilo que o Espírito Santo quis que ele escrevesse. Razão pela qual Paulo pode determinar, né, este ponto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então não deixe de crer na Escritura, não deixe de ler, não deixe de memorizar. Não é? Essa semana eu estava conversando com um rapaz africano e ele disse: pastor, como é que eu faço para memorizar a Bíblia? Ou o texto? Eu falei: rapaz, eu faço assim, ó, por exemplo, o Salmo número 1. Quem conhece o Salmo número 1? Hã? Sabe que existe o Salmo 1, não sabe? Muito bem. Mas ninguém sabe como é que é o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Confundiu minha cabeça. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem... Oh, meu... Ai, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não murcham. Né? Não são assim os ímpios, né? Pois são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Agora eu confundi tudo. Ai, meu Deus do céu. Não substituirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ó, Marcos, você está sendo uma má influência. Tá? Brincadeira. Né? Então, como memorizar a Escritura? Né? Como ele estava perguntando, eu falei assim: rapaz, eu vou lendo por sentenças, eu vou formulando sentenças, eu vou repetindo aquelas sentenças, né? E no meu dia a dia, quando eu sou confrontado com alguma situação, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de mentir, quando eu tenho a oportunidade de roubar, quando eu tenho a oportunidade de adulterar, quando eu tenho a oportunidade de fornicar, quando eu tenho a oportunidade de ser irado, quando eu tenho a oportunidade de ser iracundo, quando eu tenho a oportunidade de ser corrupto, quando eu tenho a oportunidade de pecar contra o governo, pecar contra o meu pai, pecar contra a minha esposa, quando eu tenho todas essas oportunidades, eu cito o texto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Todas essas oportunidades são oportunidades geradas pelo ímpio. Pelo ímpio. Né? Então, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a lei do Senhor diz que o servo do Senhor não deve mentir. Por que ele não deve mentir? Porque o Senhor dele é a verdade. Né? E mentir é negar o seu Senhor.
Mentir é negar somente Cristo, não é? Não adulterarás, por exemplo, né? Então, eu medito na lei do Senhor. Tenho a oportunidade de adulterar, tenho a oportunidade de roubar, não roubarás. E se eu não meditar na lei do Senhor, eu fatalmente cederei espaço para essas coisas. Né? Então, eu vou anulando aquilo que eu digo confessar. Eu vou anulando. A minha palavra é uma, mas o meu testemunho é outro. Então, só Cristo, só fé, só a Escritura Sagrada. Quarto, só a gratia, ou só a graça. Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça, esta palavra é uma das palavras mais importantes do vocabulário teológico. Só no Novo Testamento essa palavra graça aparece mais de 155 vezes. E quem mais desenvolve a teologia da graça é o apóstolo Paulo, que em suas epístolas menciona o vocábulo pouco mais de 100 vezes. Só Paulo usa esse vocábulo graça, né? Pouco mais de 100 vezes, das 150 vezes que ela aparece no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento, graça. Graça, popularmente o conceito de graça é favor imerecido. Né? É aquilo que eu não mereço e Deus me dá. Por exemplo, nós merecemos viver? Nós vivemos pela graça de Deus. Nós merecemos o que temos? Não, nós não merecemos, mas Deus é gracioso e Ele nos dá. Nós merecemos tão preciosa salvação? Não. Por isso que ela é graciosa, por isso que ela nos foi dada, por isso que ela nos foi ofertada. Né? Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Vivemos esse ambiente gracioso, promovido pelo Espírito Santo de Deus. A graça é um favor divino que o homem não merece, mas que em sua soberana vontade e misericórdia e bondade recebe de Deus. Né? Ao contrário de misericórdia. Misericórdia é quando eu mereço alguma coisa e Deus não me dá. Por exemplo, eu mereço morrer. Deus é misericordioso. Aí Deus também é gracioso. Em vez de me matar, o que Ele me faz? Ele me dá vida. Ele me dá vida. Não é? Graça. A salvação é por graça, viu, irmãos? Salvação, nós somos salvos pela graça. Foi um favor que Deus nos fez quando nos redimiu do império das trevas, quando nos tomou da condenação eterna. Ele nos salvou graciosamente. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos. Pastor, mas eu levantei a mão. Né? Quando o pastor falou, quem quer receber Jesus? Eu levantei a mão. Né? Rapaz, se você levantou a mão foi porque o Espírito de Deus colocou ela para o alto. Se você percebeu que você era um pecador, foi porque o Espírito de Deus te convenceu. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Não há nada em mim que pudesse abrir a minha mente para que eu pudesse conhecer Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Isso é obra do Espírito Santo, que operou na minha vida e operou na tua vida. E é por esta obra que nós oramos em favor dos nossos, em favor dos perdidos, para que o Espírito Santo de Deus haja da mesma maneira na vida deles. É por isso que quando eu oro pelo meu pai, eu peço, Espírito Santo, né? Convence o meu pai que ele é um pecador. Convence o meu pai que ele precisa do Senhor. Convence o meu pai que se ele morrer nessa condição, ele continua perdido. Não é que ele vai estar perdido. Ele está perdido agora. Está debaixo de condenação. Sem esse convencimento, ninguém é livre. Ninguém é salvo. Por último, meus irmãos, só lhe deu glória. Só
a Deus a glória. Romanos 16, 27 diz: ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Dar glória somente a Deus significa que ninguém, nem homens, nem anjos, deve ocupar o lugar que pertence a Ele, no mundo e em nossa vida, porque somente Ele é o Senhor. Uma das coisas mais difíceis para nós é dar glória a Deus. Eu creio, pelo menos para mim, uma das coisas mais difíceis para eu fazer é ir perante Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode me dar. Ir perante Deus para simplesmente render diante do seu trono de glória, honra, louvor e adoração, apesar de ser a maior vontade do meu coração, também é a coisa mais difícil. Nós temos tantas necessidades, meus irmãos, tantas necessidades, que parece que a oração é só o subterfúgio para a mendigância, não é verdade? A gente chega diante de Deus e fala: Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, e daqui a pouco a gente começa: Deus, me dá, eu quero, Senhor, me dá, eu preciso, Tu sabes, e etc e tal. Não é que nós não devemos pedir, nós somos instruídos pela palavra a apresentar os nossos pedidos perante o Senhor. Mas eles não devem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Deus deve ser honrado por aquilo que Ele é. Êxodo 20, versículo 1 e 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é? A glória é de Deus. Deus faz o que faz para a sua glória. Se você começar a ler o livro de Efésios, você vai ver muitas vezes Paulo falando dessa maneira: vontade de Deus para a sua glória, porque foi vontade de Deus, isso para o louvor da sua glória. Meus irmãos, Deus faz o que faz para a sua própria glória. E se Deus faz o que faz para a sua própria glória, nós devemos fazer o que fizermos para a glória de Deus. Não é? Pensando nisso e buscando orientação de Deus para esse tempo, eu me deparei com o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim. Esse é um texto muito comentado, muito conhecido, e às vezes nós deixamos de prestar atenção nos pormenores. E o texto diz assim, Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus fez, Jesus morreu por mim. Não foi não, irmão.
Jesus morreu para me salvar. Não foi não, irmão. Não é heresia não, irmão. Pode ficar despreocupado. Isso aconteceu mesmo. Mas a razão primária pela qual Jesus fez o que fez está aqui, olha, para a glória de Deus Pai. Quando Deus Pai é glorificado, então eu sou salvo. Quando Deus Pai é glorificado, os meus pecados são perdoados. Quando Deus Pai é glorificado, então eu sou justificado, purificado. Toda a obra de Jesus tem esse objetivo, a glória de Deus. Quem somos nós para falar, o Filho de Deus se fez homem e morreu para me salvar? Quando Deus Pai é glorificado, então eu sou amado. É fruto, é benefício da glória de Deus. Quando Deus é glorificado, então nós somos beneficiados. A salvação acontece mediante a glória de Deus. O perdão dos nossos pecados acontece mediante a glória de Deus, para a glória de Deus. Quando Deus é glorificado, essas coisas, então, elas acontecem. Elas acontecem. Então, é certo, é verdade, né? Jesus morreu para nos salvar, mas isso foi resultado da glória de Deus. Ele morreu para a glória de Deus. Ele morreu para a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus é que deve ser evidenciada. Então a reforma protestante estava procurando trazer de volta esse princípio da glória de Deus. Voltar às Escrituras era colocar a glória de Deus em evidência. Né? Centralizar a pessoa de Jesus Cristo era colocar a glória de Deus em evidência. Tratar das questões da fé e da graça era colocar a glória de Deus em evidência. Tudo tem esse objetivo, a glória de Deus. E a partir da glorificação de Deus Pai, então as coisas acontecem. Aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida, aconteceu na vida de Lutero, ou na vida de Calvino, ou na vida de Zwingli, de John Knox e tantos outros. Tantos outros. Então nós precisamos viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso querer para a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Toda a boa vontade de Deus tem um objetivo, a sua glória. Volta lá para Efésios capítulo 1, por exemplo. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o objetivo, com o propósito de sermos para o louvor da sua glória. Você extrai a glória de Deus e você extrai a Sagrada Escritura, você extrai a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você extrai o conceito bíblico de graça, você extrai o conceito bíblico de fé e você anula o princípio de só a glória de Deus. É isso que nós temos. Né? A defesa da nossa fé deve ser a defesa da glória de Deus.
a glória de Deus, cantar para a glória de Deus, ler a Escritura para a glória de Deus, honrar o Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus, arrepender-se do seu pecado para a glória de Deus, viver a sua vida no lar para a glória de Deus, ser um marido para a glória de Deus, ser um esposo para a glória de Deus, ser um filho para a glória de Deus, ser um pastor para a glória de Deus, ser um membro da comunidade local para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A reforma traz isso de volta. Ela aponta isso à glória de Deus. A glória de Deus, sem a qual nós não somos nada, nada, nada. Eu concluo, meu irmão, ou meus irmãos, dizendo o seguinte: na maioria das vezes vivemos sob a bandeira do se, ou da condicional se. Se isto ou aquilo, se você ou ele, se hoje ou se amanhã, não é verdade? Ah, se eu pudesse, se eu falasse, se eu fosse, se eu tivesse. São tantos os sis, são tantas as condicionais do nosso dia a dia, e nós então ficamos de fato condicionados. Condicionados. Entretanto, querido, hoje eu gostaria de te convidar a viver não sob as condicionais, as incertezas, as angustiantes dúvidas do se, do será. Na verdade, eu quero te convidar a viver sob o estandarte do somente. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Somente a Escritura para a glória de Deus. Somente a pessoa de Jesus Cristo para a glória de Deus. Existe um movimento aí, Jesus only, né? Só Jesus. Eles excluem o Pai, eles excluem o Filho, então esse só Jesus não é para a glória de Deus. Ou como os testemunhas de Jeová, só o Pai, que exclui Jesus e exclui o Espírito Santo. Então, esse Pai não é para a glória de Deus. Ou qualquer um outro. Mesmo se entre nós houver uma exclusão de uma das pessoas da Trindade, não é para a glória de Deus. Então, por que não viver sob as benéfices da glória de Deus? Então nós teremos só a Escritura, só Jesus Cristo, só fé, só graça, só Deus, só glória e glória. Como está escrito, de glória em glória. A ninguém conhecemos segundo a carne, somente de glória em glória. Não glória minha, não glória tua, glória de Deus. A glória de Deus, o doxa de Deus, o shekinah de Deus, a manifestação da presença do Senhor no nosso meio. Não histeria, não arrepios, mas presença santa, do Deus Santo, não de um Deus Santo, mas do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu viajei 45 minutos, é uma viagem, né, irmãos? De onde eu estava para cá, para a glória de Deus. Não é? Eu sei que você saiu para a glória de Deus. Não deixe que nada usurpe a glória de Deus. Não deixe que absolutamente nada usurpe da sua vida a glória de Deus. É isso que queremos? Viver para a glória de Deus? Amém. É isso que desejamos? É por isso que oramos. Senhor, eu quero viver para o louvor da Tua glória. Tu sabes que eu preciso de trabalho, Tu sabes que eu preciso de saúde, Tu sabes que eu preciso de casa, Tu sabes que eu preciso de pão, Tu sabes o quanto eu preciso de arroz e feijão, mas eu preciso do Senhor, eu preciso de honrar o Teu precioso nome e viver para a glória da Tua santidade bendita. É disso que você precisa, irmão. É disso que nós, essa igreja, a voz do deserto, precisamos.
da manifestação da glória de Deus? Se é isso, amém. O efeito da reforma nos alcançou hoje. Né? Graças a Deus que a gente tem tido no Senhor o privilégio de não comemorar o Halloween. O Halloween é o ladrão. Tenta roubar a glória de Deus. Olha, o Halloween, 31 de outubro. 31 de outubro, a reforma. A reforma aconteceu na Inglaterra. A história da reforma da Inglaterra é extraordinária. Você ouviu falar sobre a reforma na Inglaterra? Vamos fazer uma campanha nacional para falar sobre a reforma, aquilo que fez dessa nação uma grande nação. O Halloween rouba a glória de Deus. Né? Então, se você deixou seu filho, já está eu aqui, né? Se você deixou seu filho ir para essa desgraça, né? Desgraça não é palavrão, não, viu, irmão? Não escandalize, não. Desgraça é ser destituído da graça. Que pena. Que pena. Se você não odeia isso, irmão, que pena. Se você acha que isso é cultural, é uma festinha, é folclore, que pena. Que pena. Né? O diabo inventou essa história no dia 31 para tentar ofuscar a glória de Deus. Mas nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. O que são 11 pessoas diante desse universo que é a Inglaterra? Nós estamos aqui para a glória de Deus, não é verdade, irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar?